Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui com a permissão de Deus, com o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe, abençoe a sua família, nos dê muita paz, saúde e alegria. Hoje nós vamos estudar capítulo 5, item 7. Ainda nós estamos falando dos sofrimentos, das causas anteriores das aflições. E o Evangelho nos fala desses sofrimentos que muitas vezes nós causamos em vidas anteriores e reencarnamos nessa atual existência para expiar as nossas faltas de ontem. Vejamos o que nos traz o Evangelho para a nossa reflexão. Os sofrimentos devido a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se for orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento dos seus filhos e etc. Então, quando nós estudamos a reencarnação, a gente vê que nada acontece por acaso. Muitos sofrimentos originam, como nos traz o Evangelho, e esses sofrimentos são causas atuais das aflições de hoje. As aflições que enfrentamos hoje, muitas vezes foram os erros que nós cometemos em vida anterior. Então, muitas vezes a gente vê assim uma pessoa que numa existência anterior que foi duro e desumano, poderá reencarnar novamente numa situação onde vai ser tratado com desumanidade, onde as pessoas serão duras com ela, tratarão ela de forma desumana, porque ela fez isso no passado, fez os outros sofrer, e agora nessa atual existência, ela vai receber da mesma forma o que fez os outros sofrer. Então vejamos bem, ela foi dura e desumano, reencarna e é tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá renascer numa condição humilhante, vai ter que depender da comiseração pública. Era aquela pessoa que passava por cima de todo mundo, que feria, que humilhava, que achava que tinha o poder em suas mãos. Materialmente falando, essa pessoa em existência passada pisou em muitas pessoas. Hoje retorna numa nova reencarnação, numa condição humilhante. Vai ter que depender da ajuda alheia. Então vejamos bem, quando a gente vê a questão do pobre, do rico, da saúde, da enfermidade, a gente vê daquele que é saudável, daquele que está doente. Então tudo isso está relacionado à nossa reencarnação, ao nosso processo evolutivo. Se a causa não for atual, dessa atual existência, a causa é de uma existência anterior, onde estamos hoje reencarnados no palco da vida para expiar a nossa falta. Então, se a pessoa foi aquela pessoa materialista, avaro, egoísta, ou se fez mal de suas riquezas, pode retornar numa situação humilhante de sofrimento, ou em dado momento de sua existência passar por um revés material e perder tudo, ter que viver dependendo da ajuda alheia, muitas vezes vai ter que recomeçar do zero, vai ter que agir com mais humildade, porque agora não goza daquela situação favorável, onde tinha muitos recursos materiais. Então a gente vê muitas vezes isso acontecendo na atual existência, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. E aquela pessoa que foi o mau filho muitas vezes sofre hoje na questão da educação, com seus pais, questão da ingratidão, e a gente vê isso daí ocorrendo muitas vezes, é uma verdadeira batalha dentro da própria família.
Então, uma verdadeira guerra, muitas vezes os entes queridos não se entendendo, filho não gosta do pai, não gosta da mãe, a mãe não gosta do filho, ou a mãe começa a sentir uma antipatia pelo seu esposo, enfim, o esposo também pela esposa. A gente vai vendo, meus irmãos, que a lei divina nos une. Muitas vezes nós fomos pessoas que a gente se prejudicou, a gente prejudicou muito uns aos outros e agora reencarna nesse contexto familiar para evoluir, para crescer espiritualmente. Então tudo que a gente faz, a gente começa a observar que nada fica escondido. Não tem como varrer os nossos defeitos para debaixo do tapete e achar que está tudo escondido. A lei de Deus sabe dos nossos erros, de nossas imperfeições, e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que pagar pelos nossos erros, pelos erros que cometemos no passado, e numa atual existência a gente começa a expiar essas faltas. Assim se explica pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresenta a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque, considerada tão só o ponto de vista da vida presente, aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a aprender toda uma série de existência, verá que cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então isso é muito importante, a justiça de Deus nunca se interrompe. Deus está presente em tudo. Ele observa as nossas atitudes e muitas vezes nos concede inúmeras oportunidades de nos tornarmos melhores. Na verdade, Deus ele não quer a morte do pecador. Ele quer o seu arrependimento, a sua transformação. Então, quando a gente estuda a reencarnação e vê a pluralidade da existência, reencarnando, desencarnando, retornando à vida material quantas vezes forem necessárias para o nosso crescimento espiritual, a gente começa a observar que a lei de Deus vai nos concedendo esta oportunidade de aprender, de crescer. E a gente muitas vezes na vida espiritual pede, implora para uma nova reencarnação, e a gente reencarna com esse objetivo de corrigir o que nós fizemos ontem, lá no nosso passado, de coisas erradas, e agora a gente reencarna para melhorar a nossa atitude. Então a providência divina sempre está presente, auxiliando e amparando o homem. Jamais deve o homem olvidar que se acha num mundo inferior, a qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Cada vicissitude cumpre-lhe a lembrar-se de que, se pertencesse a um mundo mais adiantado, isso não se daria, e que só de si depende não voltar a este, trabalhando por se melhorar. Então nós aprendemos o que com a doutrina espírita? Quando a gente trabalha a nossa condição íntima, quando a gente faz a nossa transformação, a gente sabe que o nosso planeta ele vai passar por um processo de transformação. Já está acontecendo gradativamente, a Terra será um mundo de regeneração. Essas etapas estão iniciando, estão começando, o nosso mundo vai modificar. Então a gente precisa modificar. Com certeza no mundo superior à Terra, conforme nos fala o Evangelho, mais adiantado, nós não passaríamos por essas aflições que hoje nós estamos enfrentando no mundo de provas e expiações. Por que nós estamos enfrentando isso? Porque lá no nosso passado a gente prejudicou, a gente fez coisa errada e reencarnamos no mundo de acordo com a nossa condição espiritual interior. Então o mundo é de provas e expiações, é um mundo imperfeito. A nossa categoria atual de espíritos agora é de espíritos imperfeitos. Mas à medida que a gente muda, se transforma, a gente vai evoluindo, a gente começa a adquirir uma nova oportunidade de continuar na evolução do nosso mundo, ou passar para um mundo mais adiantado com a nossa evolução, onde as vicissitudes que hoje nós enfrentamos não é assim tão pesadas como na Terra. Em mundos mais adiantados, existem as dificuldades. O mundo de regeneração, nós vamos observar que o mal
ele vai deixar de existir, mas ainda nós vamos passar por dores, por aflições, por dificuldades, faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte do nosso crescimento espiritual, ou seja, estamos expurgando os erros que cometemos no passado. Então, nesses mundos mais adiantados do que a Terra, a gente começa a observar que as dores não são assim tão pesadas, tão aflitivas, que a condição espiritual é completamente diferente. Então a gente precisa mudar, mudando o nosso jeito, a gente muda a nossa condição íntima e tudo muda à nossa volta. Então que Jesus, o nosso Mestre, ele continue nos abençoando e que nos dê a sua paz e até o próximo estudo.